O Matheus Bacelar diz aqui, fala Samir, vários jornalistas falando que é fake news sobre o Johan. Você já tinha avisado que o Corinthians e o Atlético Mineiro iam falar que não tinha nada. Sim, vocês sabem que eu nunca soltei um fake news na vida e nunca vou soltar, né? Enfim, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos lá. Em relação ao jogador Johan, o Corinthians conversou com o jogador, tá? Conversou com o atleta. Depois dessa conversa, não houve muito interesse da parte do Corinthians. O motivo eu não sei. Se eu soubesse, falaria, tá? Por que eu tô falando isso? Eu não sou de inventar nada, tá? Eu conto o que realmente está acontecendo. Se é um picareta, eles falam o seguinte, o Atlético não liberou, então não é nada disso, tá? Eu não tô aqui para enganar ninguém, eu tô aqui para falar a verdade. O Corinthians conversou com o Johan, tá bom? Conversou com o Johan e eu tenho fontes boas, foi a mesma que me passou sobre o Matheus Pereira. Enfim, e não, depois dessa conversa que o Corinthians teve com o Johan, o Corinthians deixou em stand-by para ele. Ele quer jogar no Corinthians, tá? Eu vou te falar por que eu acho que o Corinthians deixou em stand-by. E esse stand-by também pode ser um stand-by assim, amigo, tá? Eu te ligo um dia, beleza? Já viu aquela empresa que fala para você, vou te ligar e nunca te liga? Pode ser. Pode ser que sim. Ou pode ser que não, tá? Mas o que acontece? Eu fui apurar de todos os lados, Johan, Atlético, Corinthians, tá? E o que me passaram é que o Atlético Mineiro não recebeu uma proposta do Corinthians, tá? Não recebeu. Aliás, né, gente, é bom a gente deixar bem claro que eu não falei para vocês ontem que o Corinthians fez proposta pelo Johan, né? Eu deixei isso bem claro para vocês. O que eu falei para vocês ontem é que o Corinthians conversa com o Johan, com o Johan, né? Jogador do Atlético Mineiro. Eu falei, o Corinthians conversa com o jogador. Conversa para mim é negocia, porque você vai saber valores, vontade do atleta. Então, para mim, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Agora, a proposta o Corinthians não fez. E eu apurei no Atlético Mineiro, que se o Corinthians fizer a proposta, o Atlético Mineiro libera, tá? Isso, inclusive, eu falei com uma pessoa agora do Corinthians, antes de entrar no ar, estava no telefone com ela, e passei essa informação. Não estou aqui para me meter na negociação, não, articulador, nada disso. É só conversa de pessoas que a gente confia e tem afinidade e pessoas de bom caráter que eu gosto de bater um papo, de dentro do Corinthians, tá? Que eu sei que não pedi para ele falar isso pro Duílio, não pedi nada disso, entendeu? São pessoas da diretoria, então, claro que eu não vou falar quem, mas pessoas que têm bala na agulha que podem ir lá e contratar o cara se quiser, entendeu? Passei a informação, tá? O Atlético Mineiro, se o Corinthians pedir, se o Corinthians fizer uma proposta pro Johan se acertar com o jogador, o Atlético Mineiro libera o jogador, isso que me falaram, tá? Mas o Corinthians não quis avançar, por quê? Porque o Corinthians, por enquanto, está aguardando alguns jogadores de ponta no mercado para contratar, tá? É a prioridade. O Coutinho, o Corinthians segue monitorando, o Corinthians tentou o Matheus Pereira, que eu trouxe em primeira mão para vocês, e por isso o Corinthians, por enquanto, não decidiu fazer uma proposta para o Johan, tá? Então a informação, gente, não tem, claro que não tem, não precisa nem falar de fake news aqui, né? Pelo amor de Deus. Estamos falando de gente séria aqui, que é só olhar os créditos que eu tenho por aí, né? No Globo Esporte, no meu timão. Quem deu em primeira mão, Yuri Alberto, tá lá, né? Informação do jornalista Samir Carvalho, confirmado pelo GE. Quem deu, Roger Guedes, tá lá. Informação do jornalista Samir Carvalho, confirmado pelo GE. Enfim, quem deu o Luano Santos, a mesma coisa. Quem deu o Matheus Pereira, jornalista Samir Carvalho, confirmado pelo GE. Enfim, vocês sabem que eu não tô pra brincadeira aqui, tá? Não tô pra brincadeira. E ontem me falaram que o Corinthians estava conversando com o Johan. E hoje me falaram que a conversa não avançou, tá? E o Corinthians, por enquanto, não decidiu fazer uma proposta e talvez nem faça. E o Johan quer jogar no Corinthians, aceitaria, claro, jogar no Corinthians, demonstrou esse interesse, porque, aliás, a conversa aconteceu porque ele foi oferecido ao Corinthians, e o Corinthians conversou com o jogador, aceitou conversar com o atleta, e pelo jeito o interesse da parte do Corinthians não foi o mesmo que teve do atleta, enfim, e até do Atlético Mineiro, que eu tô passando para vocês aqui. Apurei também o salário, tá? Do Johan, R$200 mil, tá bom? É porque eu queria entender
por que, que a negociação não avançou, por que, que as conversas não avançaram. Pensei comigo, será que o Corinthians não avançou, não fez proposta porque na conversa achou que o jogador é muito caro, achou que o jogador é um atleta que não vale a pena o investimento? Então, para o futebol brasileiro, 200 mil reais meu amigo, é dinheiro de picanha, velho, entendeu? Então, eu fui apurar todos os detalhes para chegar aqui no ar e passar para vocês o que está acontecendo. Então, vamos lá, na audiência rotativa do canal Café do Setorista, para vocês me entenderem. O Johan foi oferecido ao Corinthians. Ontem houve uma conversa ainda com o jogador, que uma pessoa que eu confio muito me falou, tá? Hoje eu fui querer saber em que temperatura estava essa conversa, em que momento está essa negociação, e o que me falaram foi que o Corinthians não decidiu, por enquanto pelo menos, avançar nas tratativas, e que o Atlético Mineiro estava até esperando uma proposta do Corinthians, pois soube, tá? Olha aqui como é muito real, o Atlético Mineiro soube que o Corinthians estava conversando com o jogador, porque o jogador foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians avisou, ó, foi oferecido, estamos aqui conversando, tá? O Corinthians não quis avançar. Salário, 200 mil reais. Enfim, vamos aguardar se lá na frente o Corinthians vai querer ou não. Atlético Mineiro, repito, libera de graça, tá? É um jogador que o Corinthians, no momento, pelo que eu conversei com uma fonte quase agora, disse, não é o tipo de jogador que o Corinthians gostaria para a posição. O Corinthians quer um jogador de impacto, que chegue e resolva, nível Coutinho, nível Matheus Pereira. E por enquanto o Corinthians vai priorizar, tá? Vai priorizar esse tipo de jogador e vai deixar ali o Johan em stand-by, ou então foi sincero com o jogador e falou, ó, por enquanto não vamos fazer a proposta para o Atlético Mineiro, e eu já fui apurar no Atlético Mineiro, né, com pessoas de que realmente se chegar uma proposta lá, o Galo libera o jogador. Essas são as informações do Johan na temperatura certa para vocês, tá? Passou disso, gente, que vocês ouvirem por aí é maldade, porque o que eu disse ontem é a pura verdade. Quando eles estava conversando com o Johan, tá? Momento algum falei que o Corinthians contratou e sequer eu disse que o Corinthians fez proposta, tá bom? Então, vamos devagar. Com o Matheus Pereira foi a mesma coisa, lembra? A primeira vez que eu soltei a informação do Matheus Pereira, eu disse que foi uma consulta, tá? Depois, no outro dia, eu disse, opa, aconteceu a proposta. Do Johan, não. Houve a conversa, né? Que pode ser tratado como consulta, só que nesse caso do Matheus Pereira, o Corinthians avançou, fez a proposta. No caso do Johan, o Corinthians conversou primeiro com o jogador e não foi ao Atlético Mineiro, porque não interessou por enquanto, tá bom? Essa é a situação desse jogador. Se você gosta, acha que é um bom nome para o Corinthians, acho que você vai ficar um pouco triste com a notícia. Se você acha que é um jogador que não ia resolver em nada meia boca, então você está soltando fogos, tá?